Bom, eu tenho uma tarefa para vocês, antes de encerrar esse módulo, que é o seguinte. O que eu sugiro que vocês façam é que vocês leiam uma história pela qual vocês têm um apreço e vocês apliquem esse arcabouço conceitual na análise dessa história, certo? Então, a gente fez todo um trajeto até aqui, desenvolvendo uma série de habilidades cognitivas que a gente agora tenha condições de aplicar no aprendizado desses conceitos e na utilização desses conceitos para analisar e interpretar uma história. Porque esses conceitos, essas noções são a base sobre a qual as histórias estão construídas. Não é possível construir uma história que não tenha essas características. E, bom, se a história não tiver essas características em absoluto, então provavelmente uma história sem pé nem cabeça e com a qual você não chega a se conectar enquanto ser humano. Então as histórias que a gente conta, que tem a capacidade de dialogar com a nossa experiência humana e dizer algo para nós a respeito da condição humana, da experiência humana no mundo, vão ser estruturadas com essas características. E, bom, eu sugiro que você pegue peças de teatro clássicas. Elas são excelentes para você fazer essas análises, então eu sugiro que você pegue ali alguma peça do teatro grego, Eurípides, Sófocles, Ésquilo ou Aristófanes. Aristófanes é comediógrafo, mas você também pode analisar a comédia sob esses aspectos. Você pode pegar uma tragédia de Shakespeare também. E veja, eu nem entrei com profundidade nas distinções pelas quais Aristóteles caracteriza a tragédia ou a epopeia, porque o propósito aqui não é entender o formato da tragédia ou da epopeia grega antiga. O propósito aqui é ver os conceitos estruturais das narrativas de maneira universal. Se você pegar o Bhagavad Gita, você vai ver aspectos estruturantes dessa narrativa. Esses aspectos estruturantes nessa narrativa. Se você pegar o Novo Testamento, a história de Jesus, você vai ver aspectos estruturantes dessa narrativa. Se você pegar a sua vida, coisas que você queira realizar, né? Se for contar a sua história, você vai estruturar usando esses conceitos. Eles são inescapáveis. Então, e veja, utilizar esses conceitos para analisar histórias e ler um conjunto de obras, por exemplo, o cânone da literatura ocidental, é uma das atividades que vão fazer o seu processo cognitivo crescer muito. Porque abstrair esses aspectos da história, identificá-los nas histórias e nas histórias das pessoas, que as pessoas contam a respeito da própria vida, não é uma coisa tão simples, certo? Mas na medida que você começar a fazer isso, você vai começar a expandir a sua capacidade cognitiva e as suas experiências sobre a vida humana. Então é um grande conjunto. A literatura permite, né, esse cultivo da cognição através da leitura e da interpretação de histórias. Ela permite um crescimento cognitivo exponencial. Principalmente se você estiver lendo, procurando mapear os enredos com especial atenção para a unidade dos enredos, como um acontecimento precedente condiciona ou cria o acontecimento consequente. Essa cadeia de causa e consequência, né, é um dos aspectos mais cruciais para você aprender na história. Por isso minha ênfase em você mapear a sequência de ações, certo? Em formato de lista e fazer anotações, né, de qual acontecimento condicionou para o próximo. Bom, é isso. Então, encontro vocês no próximo módulo.